Bom dia, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Bodycast Teresina. E hoje a gente está com uma convidada especial aqui. Eu decidi chamar ela, é uma nutricionista, a doutora Andréa Fernanda. Eu a convidei porque eu acho que tudo começa com o nutricionista, né? E nesse primeiro momento do episódio, a gente queria que você se apresentasse, André. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter aceitado o convite. Por favor, se apresente. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer Danilo e Maurício pelo convite. Estou muito honrada e muito contente de poder participar do início desse projeto super bacana que abrange esse tema, né, da bariátrica e metabólica. Então, eu sou Andréa Fernanda, sou nutricionista, formada em Teresina pela Universidade Federal do Piauí e atuo na área de nutrição enteral e parenteral, porque eu sou nutricionista também em UTI. Ótimo. E trabalho com consultório, né, com endocrinologista há um pouco mais de 20 anos. Né? Na bariátrica também eu tenho esse mesmo tempo de formação. Eu atendo cirurgia bariátrica há cerca de 23, 25 anos. Então, eu sou bem do início, bem raiz na cirurgia bariátrica. Achei a proposta e o convite muito bom, porque a nutrição é um dos temas mais, se não o mais abordado, né, pré e pós-cirurgia bariátrica, não deixando as outras áreas que são super importantes, né, como a psicologia. E, claro, nós temos aí o papel central do médico, né, como sendo o condutor desse tratamento aí com pessoas vivendo com obesidade. Então, eu acho que é um momento que vai ser muito bacana para a gente poder, né, discutir a importância da nutrição pré e pós, né, já que ela não se limita somente a um prato de comida, mas uma postura, uma visão que a gente deve ter em relação à alimentação durante esse tempo todo. Perfeito, eu acho que é isso. Por que eu falei que tudo começa com a nutricionista? Porque tudo começa com uma alimentação desregulada, né? Então, a minha intenção em chamar você era exatamente isso. E a partir de então, todas os outros problemas, as outras comorbidades relacionadas à obesidade saem daí, né? Então, eu queria primeiro te fazer uma pergunta. Como que surgiu o teu interesse em trabalhar com bariátrica? Como que você começou? Bom, inicialmente pelo meu cenário de trabalho, desde estudante de nutrição, eu sempre tive afinidade com a nutrição clínica. Uhum. E desde formada, eu comecei a trabalhar com endocrinologistas, com um grupo de endocrinologistas, no qual o foco, né, dos pacientes, 80% dos pacientes são pacientes com obesidade e diabetes. A partir de então, com alguns anos, começou-se a ter cirurgia bariátrica aqui no Piauí, né, que foi iniciada por outros profissionais, e eu comecei a ser, né, requisitada por esses profissionais para poder acompanhá-los. E nós tínhamos, à época, Maurício e Danilo, pouca literatura, pouca prática, como a gente ainda acha que precisa melhorar muito, apesar dos últimos avanços. Começou esse interesse, começou essa demanda e eu comecei a buscar, né, e estudar. Lembro que comprei um livro do Dr. Garrido, né, um dos grandes nomes da cirurgia bariátrica aqui no Brasil. E à época também que eu comecei a trabalhar com os endocrinologistas, eu fiz um estágio em São Paulo, no Hospital Beneficência Portuguesa, né, num grupo de nutrição enteral e parenteral, que o cirurgião, né, que lidera esse grupo que ainda hoje existe, o Dr. Dan Weitzberg, um cirurgião do aparelho digestivo, que é também um nutrólogo, um cientista, um pesquisador na área de nutrição, e isso me abriu tanto portas como também conhecimentos. E aí fui só incrementando, fazendo mais curso, participando mais, como eu continuo fazendo até hoje, a gente abriu mais esse leque, né, e essa demanda ela tem aumentado. Cirurgia bariátrica é uma das áreas da medicina que mais tem crescido nos últimos anos, em termos de tecnologia e das mudanças que a gente viu à época, né, que se colocava mais o balão, ou quando se faziam mais cirurgias abertas, e se tinha, né, que eu acho que está diminuindo essa visão de que a cirurgia é super invasiva, que a pessoa vai morrer na cirurgia, coisas que falam, né, temas que falam sobre a cirurgia que eles estão deixando de existir, e que a gente, como formador de opinião e que tem uma vivência sobre isso, deve, né, diminuir. Não banalizar uma cirurgia, mas sim deixar mais explícito que o tratamento da obesidade, que é um tratamento complexo, que não é simples, não é só dizer parou de comer, ele vai ter
ele vai ser só dessa forma. Porque existem aí essas alterações metabólicas, e isso vem da minha formação, né? Estudar e lecionar também essa parte de metabolismo, quão complexo é a obesidade. Para chegarmos, né, esse ponto dessa evolução do tratamento da obesidade, que é a utilização de medicações e também a utilização, né, da cirurgia bariátrica como uma ferramenta, né, para tratar a obesidade. E é tão interessante também falar sobre isso, que hoje já se discute não só as técnicas da cirurgia bariátrica e metabólica, mas também até a utilização de medicação em conjunto com a cirurgia. Então, operei, eu não vou precisar mais de medicamento. Algumas pessoas, né, com a devida indicação, mito, elas vão utilizar medicação que são seguras, que são testadas, e a gente vê esses últimos lançamentos do FDA aí, aprovado para a obesidade, que vem uma medicação que vem depois da semaglutida, que é a tirzepatida, com uma dosagem mais intensa, né? Que vai atuar tanto para a diabetes como para a obesidade. Então, meu interesse é porque realmente eu gosto de estudar fisiologia, gosto muito dessa parte da nutrição clínica, e as oportunidades que me surgiram, eu agarrei essas oportunidades e gosto muito e faço. Show de bola. Bom dia, Andréa. Tudo bem? É um prazer para a gente estar aqui recebendo você. A gente já tinha comentado aqui no outro episódio o quão importante é o nutricionista nesse trabalho. Acho que é o primeiro que a gente pensa junto com o cirurgião bariátrico, é o nutricionista, nada mais natural, né? De a gente convidar e se sentir honrado de você ter aceitado. E eu queria começar perguntando para você, que você falasse um pouco, que eu acho que é um interesse de todos que estão assistindo a gente, como que é essa avaliação inicial do nutricionista com o paciente que vai fazer uma cirurgia bariátrica. Como que você faz a sua dieta? Lógico que a gente sabe que isso é de paciente para paciente, mas mais ou menos qual o caminho que você segue para fazer essa dieta pós-operatória, e como você consegue deixar esse caminho mais fácil para o paciente, que a gente sabe que muita gente tem medo de fazer a cirurgia bariátrica pensando naqueles primeiros 30 dias, como que vai ser aquela dieta. Então, acho que é o interesse de muita gente que está assistindo a gente. Sem dúvidas. Existe nós vamos conhecer a pessoa, né, com esse olhar, com a nutrição. O primeiro ponto, além da avaliação que a gente chama de antropometria, que é conhecer medidas do corpo, quanto de peso, quanto de gordura, de massa muscular, é conhecer os hábitos alimentares. Aquele padrão de alimentos que a pessoa costuma comer mais, que a gente chama de matriz alimentar. Aquilo que é mais frequente, né? Então, é frequente eu comer mais pizza, ou comer hambúrguer, ou não comer nada de verduras. Se gosta de doce ou não. Se gosta de doce ou não, se come apressado. Interessante que isso influi até na nossa escolha de técnica. Exato. Se belisca ou não, se belisca. O padrão beliscador, o padrão doce. O alcoolismo, a hiperfagia, ou então horários muito grandes entre uma refeição e outra. Isso é importante, porque isso se come rápido, se engole, né? Se não presta atenção quando está comendo. Então, isso é importante para a gente detectar essas alterações que elas vão influenciar no pós-operatório. E até para a pessoa também já internalizar, começar a pensar, olha, eu preciso, quando eu tô, me conte aí quantas frutas você comeu ontem, ou você tomou quantas cervejas aí no último final de semana, ou se tomou ou não. Então, a partir dessa abordagem dos hábitos alimentares, além da composição corporal, nós vamos ter um diagnóstico nutricional, né, para poder fazer essas abordagens, trabalhar mais, intensificar mais esse trabalho no pré-operatório. Treinar mastigação, não induzir a contar, mastigar, né? Mastigar 20 vezes, 30 vezes, ou 20 gotas de adoçante. Condutas que podem levar até transtornos e deixar aquela pessoa mais tensa, mais nervosa. Não, tem que ser algo mais... Uma abordagem que seja mais natural, mas que ao mesmo tempo ela vá ali mexendo no inconsciente e no consciente da pessoa. Então, a abordagem pré-operatória é conhecer hábitos alimentares, fazer a avaliação da composição corporal, porque isso é útil também para o momento do parecer nutricional. E quando as pessoas elas se apresentam com índice de massa corporal mais importantes, mais de 40 quilos por metro quadrado, ou ultra-obesidade, mais de 70 quilos por metro quadrado, que a gente encontra também no nosso meio. Então,
programar planos alimentares moderados e não tão restritos e importantes no pré-moderados, né, que eu vou explicar também um pouco sobre isso, moderados, em conjunto com o endocrinologista, para a gente ter uma redução de peso para facilitar para o cirurgião e a gente ter melhores resultados. Então, isso é um pré. Aí vamos chegar no pós. Rapidão, André. Vou te fazer Desculpa. Não pode atrapalhar, porque você sabe que não. se deixar... Não é isso. Eu queria fazer uma perguntinha dentro dessa primeira parte da sua resposta. Da pré, sim. Você com 20 anos trabalhando... 20 e muitos. 20 anos trabalhando... 20 anos. Vou falar 20 para... Trabalhando dentro da cirurgia bariátrica. Você desenvolveu alguma técnica? Agora a pergunta é polêmica, hein? Para descobrir se o paciente está mentindo. Porque o paciente mente. Sim, contradição. Né? E não como nada. No pré e no pós. Sim. Ele mente no pré e no pós. Contradição e resultados. Mente para nutricionista, mente para o cirurgião. Isso. Fala que... Às vezes até vergonha. A cervejinha, às vezes o cigarro também. Eu tomo uma latinha. Sabe o que aconteceu comigo? Eu tenho uma pergunta. Se entrar no mérito da mentira, se é vergonha, até se não é... Até uma vergonha, a pessoa fica mais... Mas você desenvolveu alguma técnica para isso? Sim. O que você conta sobre isso? Não induzir a pergunta. Eu deixo em aberto para a pessoa falar e lá na frente eu pergunto de novo. Você deixa o paciente se entregar. Ou então, se eu já sei se bebe, eu pergunto já quantas vezes a pessoa tomou cerveja naquela semana. Quantas vezes por semana você toma? Eu nem pergunto se toma. E sim. Né? Então, tem algumas perguntas. Boa técnica algumas perguntas eu já sei como fazer. Alguns comportamentos, e depois, quando um triglicerídeo está 700... quantas vezes na semana a gente toma cerveja? Né? Não dá. Né? Você costuma sair mais, não tem. Mas até um triglicerídeo de 250 também. Ou então você gosta mais de açúcar, qual é o tipo de doce que você gosta? Então, algumas técnicas, sim. Isso vai muito do vamos chamar aqui de um tino, outra de uma experiência da conversa, né? Então a gente já sabe. Tempo você vai assim como no pós, doutora, eu não comi nada, mas eu passei mal. Hoje foi meu primeiro dia que eu fui comer a branda e eu passei mal, fiquei ansioso. O arroz me entalou, né? O arroz me entalou, mas eu comi apressado. Sabe o que eu já tive um caso? Um paciente com um IMC de 57, foi feito um bypass. E no quarto pós-operatório, ele chegou no hospital com dor abdominal intensa, dor epigástrica. Entalado. E aí aí já corremos para tomografar, para descartar algum sangramento ou uma fístula, mesmo que eu tivesse muito cedo para uma fístula. E aí ele vendo aquela confusão toda, eu acho que ele foi ficando preocupado com o nosso excesso de zelo ali, de preocupação, e resolveu o problema. Aí ele chamou para conversar. Ele falou, não, doutor, eu vou falar o que aconteceu. Eu, no quarto, hoje eu comi um Doritos. Cara, o Doritos entalou no nem pouch, mastigou o Doritos. No pouch, entalou porque ele nem mastigou. Sim, entalou, com certeza. Então, mas isso é muito faz comum, parte, né? Ele já passou por isso. Ou o paciente que diz que não tá fumando e cai cinza de cigarro na frente já aconteceu também. Assim. Comi um pão francês, né? Eu tenho 20 dias de comer um pão francês. Sabe o que fazem? Liquidificou sonho de valsa. Nossa Senhora. Então, nos transtornos, na bulimia, também a gente tem as mesmas abordagens. Porque existe algo que o termo ou omitiu, ou tem vergonha de dizer, ou numa situação dessa aí que tem medo de alguma complicação maior, ele vai confiar no cirurgião. E cabe a gente deixar ele à vontade, né? Sim, que ele, sem dúvidas, porque vai acontecer. Então, existe uma preocupação que eu acho que é bem frequente, que é sobre a bebida alcoólica. Sim. Né? Como é que vai ficar a minha vida social? Eu não posso nada. Os extremos nunca funcionam. Eu acho que essa é a pergunta que eu mais recebo no pós-operatório. Os extremos nunca funcionam, Exato, é a mais frequente. Os extremos não funcionam. Você autorizar não, recomendar tomar bebida alcoólica e dizer que não vai tomar de jeito nenhum é totalmente diferente para algo que você vai
eventualmente tomar, porque o que faz o nosso padrão é o que nós fazemos de rotina. Sim. Né? Sim, sem dúvida. E eu entendo que seja assim. E continuando para pós, a dieta assim, pós. No pós-operatório, já no pré, nós já explicamos quais são as fases. Essas texturas, elas modificam de acordo com a técnica cirúrgica, né? Se eu Perfeito. tenho um sleeve, eu já vou ter uma modificação mais semanal. Se eu vou para um Perfeito. bypass, eu preciso de um tempinho maior sobre isso. Eu sou muito da linha de um aspecto muito importante. Deixar a pessoa consciente, ciente de que ela vai ter, nos 6 primeiros meses, um acompanhamento mais próximo. É necessário que ela volte mais para o nutricionista, para essas orientações, mas que não vai ser obrigado a estar o tempo todo. A gente precisa dar uma autonomia para a pessoa comer. Perfeito. Não é? Então, costumo fazer no meu consultório, nos meus atendimentos, a partir do 3º mês, o que eu chamo de contagem de proteínas. Olha, existem muitos grupos de WhatsApp e tem aí as redes sociais em que pessoas trocam receitas, né? Que é natural. Fazem comparações com relação a peso, que vai comer. Mas o interessante e o mais importante é a gente ser esse veículo de informação que a pessoa tem uma autonomia para comer aquilo que ela pode. E para deixar... Para deixar esse caminho mais fácil, né? E deixar o caminho mais fácil. E que aquilo que a pessoa gosta de comer, porque depois a gente entra nessa questão do reganho de peso, esse padrão, esse padrão de dieta, essa matriz da alimentação da pessoa, ela precisa ser melhorada. Os hábitos alimentares são construídos desde lá da nossa infância, até na gestação, influencia o que a mãe come para sabor e o ambiente que ela vai crescendo. Tem casa que o pessoal adora comer, fazer comida, se reúne, tem pessoas que nem ligam para isso. Então, nós somos o nosso ambiente. Nós temos a genética, nós temos um psicológico. A comida, ela tem que ser uma fonte de prazer. Ó, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos comer uma pizza, vamos comer uma picanha, vamos também comer uma massa, vamos tomar um café. Então, ela deve ser prazerosa. E ela deve ser prazerosa também depois. Foi uma coisa que eu conversei com o Maurício anteriormente aqui, que a gente passou pelo assunto da rede de apoio, né? O paciente que está no pós-operatório e o familiar, ele come o McDonald's ali do lado, ele não está ajudando, né? Então, olha, Danilo, é algo também que a gente sente muito. Familiares, acontece, né? Porque as coisas não são iguais. Familiares que não apoiam. E isso deixa a pessoa muito fragilizada para qualquer procedimento. Enquanto eu vejo, atendo famílias que fazem. Filhos que fazem cirurgia porque eles vão, namorado, namorado e mulher que começa se operam pela mulher, uma mulher mais corajosa, a mãe. E o marido faz. Aí depois que ela faz, que ela se dá bem, o marido faz. Já teve marido que fez 1 mês depois. Eu tô com uma família que tem os 2 filhos e agora 1 ano depois a mãe tá fazendo. Vários casos desses. E aí depois o filho faz. Olha, o envolvimento familiar é muito importante. Muita rede de apoio. É muito. E aquele que vem... Olha, gente, eu assisti a uma aula de um psiquiatra na época, nesse curso que eu contei para vocês. Foi muito interessante. A fala mais interessante, o psiquiatra contando o cenário, né, de literatura mesmo, o cenário que muda na vida das pessoas pós-bariátrica. Mudança de profissão, mudança de orientação sexual, separações. Isso. Né? Falou também. Eu falei. Mas, olha, existe, assim, N situações da vida da pessoa que não se restringe ao procedimento, que nós deveremos Sociais, estar envolvidos. Sim. Então, voltando aqui para o pós. Então, no pré-operatório, a gente conversa sobre essas modificações de texturas, que elas serão momentâneas, mas necessárias para aquele momento. À medida em que a pessoa tem um médio e um pós-operatório maior, aí ela precisa da autonomia. Eu não tenho que deixar aquela pessoa ali, vou usar um termo aqui bem nordestino, amarrada comigo. Eu preciso deixar a autonomia, mas eu tenho que lembrar para essa pessoa que ela tem que voltar no cirurgião, ela tem que voltar no psicólogo, voltar na nutricionista para fazer a sua revisão, porque também a literatura confirma que aquelas pessoas que deixaram essa fase diferentona aí, depois de 2 anos de cirurgia, elas podem deixar a sua equipe e elas reganharem peso. Porque elas se desleixaram, Abandonaram o acompanhamento. A cirurgia
bariátrica metabólica não é um milagre na pessoa, ele é um tratamento que precisa de um acompanhamento. Você tocou num tema importantíssimo, né, Maurício, que a gente até falou. A gente pode entregar a melhor cirurgia possível para o paciente. Exatamente. A melhor técnica, sem complicação. A gente pode dar alta no primeiro PO, o paciente sair jogando bola. Mas se ele não fizer a parte dele, ele vai reengordar. Não adianta. A gente faz a nossa parte. O nutricionista faz a parte dele, o psicólogo faz a parte dele e o paciente faz a parte dele. Com certeza. É isso mesmo. Vamos lá. Pontos que eu queria tocar no pós-operatório, como você... estratégias que você usa para orientar os pacientes. Queria que você me dissesse isso, porque o telespectador vai querer saber, né? Primeiro, Sim. água. Tem gente que reclama de água. Muita gente reclama de água. Principalmente quem faz sleeve. Tolera menos, porque tem, ainda mais na cidade que a gente mora, né? Calor, a pessoa tem o costume de beber um copo desse aqui, ó. Gude. Que nem a gente fala. Sentido da água turbilhona, né? O paciente reclama Isso. muito no pós-operatório. O que é melhor? Água gelada, água quente, gelo? Me diga sobre isso. O que você me tem a me falar? Pequenos goles, não vejo obrigatoriedade de 50 ml de meia hora. Acho que isso estressa a pessoa, igual a ficar pesando alimento de grama em grama. Eu gosto da medida caseira e de porções razoáveis. Né, André, que você fala? Eu não gosto de nada engessado. Pequenos goles, andar com a garrafinha de água. O tempo todo. Para algumas pessoas mais ansiosas, din-din de água de coco. Sem ou açúcar, então de viu, suco. galera? Sim, tudo sem açúcar. Um din-din que chama geladinho, outros estados chamam de sacolé, né? Um din-din de suco de fruta diluído ou água de coco, andar com garrafa de água e pequenos goles nos intervalos. Só uma coisa importantíssima, a pergunta do Maurício. Ingestão hídrica, pessoal, principalmente nos primeiros 15 dias, sempre ficar de olho na urina. O paciente tem um risco muito grande de desidratar. E aí esse paciente às vezes tem que ir no hospital tomar um soro, receber porque um soro. Desidratou. Deixar a urina mais clarinha, sempre né? Sempre importante ficar de olho na diurese, na urina. E levando em consideração isso aí, uma coisa que é importante, os pacientes sempre reclamam no pós-operatório de que passam 7, 10 dias sem evacuar, né? Claro, eles estão sem comer sólidos. Menos volume residual, né? Exatamente. Só que é o seguinte, a gente sabe que a água ajuda muito nisso, né? Então, tem que beber bastante água, muito líquido. E nos intervalos, não tomar essa água simultânea a uma dieta. Seria a estratégia essa mesmo. Pequenos goles e andar o tempo todo. Sentou para assistir televisão. É como na pessoa idosa, né? Vem com a garrafinha e fica tomando aos poucos. Se não tentando, porque isso já é um hábito de pessoas que têm um volume gástrico grande, né? Vai tomar aí 500 ml, 1 litro de água de uma vez só. Isso. Né? E no caso não conseguiria após. Tem que ser mesmo em pequenos goles. Próximo tema. Outra coisa. A gente mora num dos países que é o maior produtor de uma substância que todo mundo toma toda hora, que é o café, que você citou. Sim. Café. Meu amigo, a galera pergunta de café. Viu? Da minha parte, como cirurgião, da nossa parte, a gente não gosta de liberar café pro paciente. O paciente sempre pergunta. Café puro. Mas a gente não gosta de liberar o café do começo. Café a gente sabe que machuca o estômago, que dá... Mais ácido. Que pode dar gastrite, induzir gastrite. Sangramento coisas. De linha. Isso. Então, eu nunca libero com menos de 30, 40 dias, entendeu? O café. Mas o que você me diz sobre isso? Não. Eu coloco pra sofrer, porque a gente sabe que o paciente chega falando, doutor, tô tomando 5, 6, 7 café por dia, porque ele tá com fome. Eu peço 30, no mínimo 30. Ele tá com fome. Mas você diz do café puro, né? Café puro. Bom, o que você me diz? O café ele tem esse potencial para ser irritante da mucosa gástrica grande quando ele é puro, né? Se pingado no leite já satisfaz a quem ama tomar um cafezinho. Então, o cheiro, né? O cheiro, eu digo isso que eu não bebo café. Agora, eu particularmente não estimulo o café puro, né? Antes de 30 dias, mas Perfeito. A partir de 10 dias, o café pingado no leite, eu tenho 100 ml de leite e pingo 30 ml, menos que metade de um copinho, né? Pingado no leite. Isso já dá um alívio para aquele amante do café. Só dá uma saciedade. Já. Lembrando, leite desnatado, né? Sim, leite, muito bem. Leite desnatado e sem açúcar, porque eles já são orientados e já retiram mesmo. E praticamente assim, todos os pacientes do pré-operatório, quando eles têm esse acompanhamento, eles já estão cientes da questão do açúcar. André, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma coisa que eu via também, que a gente fazia muito em São Paulo,
é liberar a gelatina diet para o paciente no primeiro pós-operatório. Veja, há alguns No anos... primeiro, cara. No primeiro. Porque dava uma sensação de que ele estava mastigando alguma coisa, apesar de ser um líquido, e a gente não tinha nenhum problema com isso. Bom, deixa eu lhe explicar como é a gelatina. Já há alguns anos, eu prescrevia gelatina numa dieta líquida restrita. Porque a gelatina, em dietas comuns, no pós-operatório geral, ela pode entrar. Qual é, hoje, algo que a gente pensa para não prescrever atualmente gelatina como uma rotina? Porque é um ultraprocessado. Né? Não pelo fato da consistência, porque ela não pelo fato de entalo, nada disso. Não, ela porque é tem química, aceitável. tem corante, né? Tem tudo isso. A questão da gelatina, porque eu sempre olho no supermercado, a gente vai olhando a composição de um produto industrializado, quanto mais ingrediente ele tiver conservante, pior a qualidade. Eu não vou querer, numa cirurgia, que a pessoa vá tomar ingerir algum produto, que essa é a dificuldade dos iogurtes que a gente tem hoje, né? Esse tanto de componentes que não são bons nutricionalmente. Perfeito. Em relação à textura, tranquilo, mas em relação à qualidade, não. É igual bebida isotônica com gás. Por que não água de coco? Perfeito. Não é? Então, assim, dentro dessa linha de trabalho, eu preciso oferecer aquilo, né? Pelo menos das opções. O mais natural possível sempre, né? Já presenciei, né? Já li prescrições de aquelas sopinhas para criança. De bebê. Sopinha de bebê. Sim, não é algo a que a papinha. gente estimule. Entendi. Mas cheio tudo de bem. conservante Vou também, fazer né? uma viagem daqui para ali, estou trabalhando, né? E comprei alguma coisa cremosa para eu comer. Isso não vai deixar a pessoa doente, né? Mas não é algo que eu coloque, Não é natural, porque o nosso né? cardápio, o nosso plano é sempre algo a médio e Perfeito. longo prazo. Eu não vou botar a sopinha com conservantes, né? Sopinha de criança. Entendi. Mas é na qualidade também. É o mesmo raciocínio para gelatina, entendi. Para gelatina é. Não é proibido, mas não é recomendado. Perfeito. Vamos lá, e outra coisa. Entrou dieta pastosa, entrou dieta sólida restrita. Como que você lida com um paciente que desenvolve no pós-operatório, vou falar um termo aqui que eles usam, né? Sim. Nojo de alguma comida. Tipo assim, o cara se sente repulsa em comer alguma coisa que naturalmente ele comia antes e que agora ele não aceita mais. Porque o paciente... Tem paciente que reclama disso. Tipo assim, não quero comer ovo, não quero comer mingau. Tipo assim, que tem, né? Sim. O paciente fala, doutor, antes eu comia muito, sei lá, vou dar um exemplo qualquer, frango. E agora eu não consigo comer. A comida perdeu o gosto. O que você usa de estratégia para... Bom, primeiro eu acho que tem que haver também o acompanhamento psicológico. Perfeito. Né? E sem dúvidas, nós precisamos desse apoio da psicologia. Todos nós, seres humanos, precisamos disso. Ainda mais quem vai passar por um processo de transformação, que é a cirurgia bariátrica. E em relação à alimentação, substituições momentâneas. Né? Nós sabemos que depois da cirurgia, a digestão de fontes de proteína de carne bovina, ela diminui com a produção de hormônios que ajudam nessa digestibilidade. Então, eu posso ter no início uma restrição, ou não querer, ou sentir algum mal-estar com a carne de gado, com o bife, com o carneiro, né, com o porco. Mas isso vai melhorar ao longo do tempo. Não consigo comer o arroz, não consigo comer um ovo. Isso tem a ver com o psicológico, e isso é algo momentâneo que a gente até assim, acalma a pessoa em relação a isso e depois vai voltar, porque isso está mais ligado a fator psicológico ou comportamental, ou ausência daquilo que ela comeria antes, que seriam algo mais ultraprocessado, como, por exemplo, uma batata frita de pacote. Eu aguento comer a batata frita, o meu lanchinho de pacote, mas eu não vou comer um fígado, né? Um bife de fígado, um bife bovino. Exatamente. E tem a ver com a mastigação, né? Eu acho que tá tudo interligado. Isso, a mastigação é até... E não incentivar... E a mastigação.
orientar a pessoa a mastigar 10 vezes, mastigar 20 vezes. Quem aguenta comer desse jeito com restrição, né? Vamos mastigar 20 vezes até engolir. Não, vamos mastigar até o alimento formar uma papa na sua boca e antes disso você amassou a sopa ou pegou e desfiou um frango e você mastigou e está no ponto de você engolir pastoso. Por isso que na dieta pastosa, os cardápios eles vão variar entre sopa e já algo de comida, porque tem pessoas que querem ver a comida, não querem ver a sopa, porque enjoaram a sopa. E, André, interessante também isso que você está falando, que para você não contar a mastigação, que a gente fazia bastante, é fazer cartas recomendando pacientes que trabalhavam e que almoçavam no trabalho que ele tivesse direito a 1 hora obrigatória de almoço. Porque se ele não tiver aquela calma para comer, se ele não tiver aquela calma para mastigar, vai ser um martírio esse reinício, essa reintrodução de dieta, né? Ótima lembrança para as pessoas que vão voltar para a sua rotina e que precisam Eles daquele têm muito tempo. medo da hora do almoço. Tem. Perguntam muito. Tem. Acho interessante de ter isso aí. Já aconteceu comigo na prática de dar declarações de que a pessoa acompanha. Precisa de uma que hora. ela tem autorização para entrar com sua alimentação, que o trabalho não fornece, que ela precisa fazer essa adaptação. E eu queria aproveitar, já que a gente está falando sobre isso, infelizmente a gente vê alguns profissionais retirando leite da dieta, né? Orientando as pessoas a retirarem leite. É fonte de cálcio, né? Leite é uma fonte de proteína ótima, cálcio e proteína, e eu queria até que os cirurgiões, né, se tivessem algo que justifique isso, me explicassem o porquê que alguns profissionais cirurgiões orientam retirada de leite pré e pós. Porque, gente, é assim, o que eu tenho, pelo menos é o meu pensamento, o que eu tenho aqui como uma conduta pessoal, eu não posso levar isso para o meu cliente. Né? A não ser que eu tivesse algum interesse. Eu, particularmente, não. Vou dar um outro testemunho. Também vivências de consultório. Vou falar minha opinião depois. Vivências de consultório. Proibir. Pacientes de tomarem uma água de coco e incentivarem a comer só carne e presunto. Isso não é educação nutricional. Tá? De jeito então, nenhum. o profissional que faz, quem faz essas orientações, geralmente são médicos e nutricionistas, né? Então, suspendeu o leite, tirou, não pode comer carboidrato. Que é isso? Se até a abreviação do jejum tá aí na nossa cara de todos os profissionais, né? A gente faz a abreviação de jejum, por que eu vou deixar a pessoa sem leite X dias antes, ou por que eu vou incentivar a comer só presunto, carne, ovo e queijo e nada de verdura e fruta no pós? Então, a gente precisa hoje, é o meu pensamento, meninos, nós precisamos filtrar profissionais. Concorda comigo? Eu preciso ir num odontólogo que eu me sinta à vontade, que eu acho que ele é uma pessoa que ele é bacana para atender a minha cirurgia, a minha nutrição, a minha psicologia, os profissionais liberais. Tudo hoje a gente precisa desse filtro. Então, é por isso que eu sou a favor do especialista. André, eu acho que eu tenho uma crítica ao que a sociedade que a gente vive hoje, quando a gente fala nisso aí. A gente vive uma cultura hoje em dia de resultado, né? Sem dúvidas. Cultura de resultado. Não estou criticando que isso está errado. Para mim, está certo. Só que, às vezes, quando a gente fala em resultado, a gente não vê o meio para chegar a esse resultado. E aí, a partir de então, tem gente que se submete a coisas absurdas, né? É verdade. A coisas que alguns profissionais, infelizmente, fazem que são absurdas. As 1001 dietas loucas e malucas e medicações, implantes, os 1001 jejuns. Essas coisas. Jejuns, então, assim, a gente sabe que o certo até porque sempre foi o certo. Dieta balanceada, colocar a meta calórica, entrar com não deixar de comer carboidrato, comer a proteína numa quantidade certa, que não agrida. Resumindo, emagrecer com responsabilidade. Isso. Né? Então, cai muito nisso que você está falando. Né? A gente realmente precisa filtrar. Mas, infelizmente, as redes sociais elas estão aí para caminhar no sentido contrário. Né? E a cultuar o cara que faz uma dieta, faz um paciente perder 30 quilos com um implante hormonal. Não estou criticando quem faz implante hormonal. Mas isso é fato, né? É o que a gente está vivendo. Então, isso é uma crítica que eu tenho à sociedade, que cai muito nisso que você está falando. Né? E, vamos lá. Uma perguntinha que eu queria entrar.
como que você faz? Isso é uma pergunta básica dentro da nutrição e que todas as nutricionistas tendem a fazer, né? Como que é tua meta? Como que você bota meta calórica para os pacientes de pós-operatório a partir do momento que da reintrodução alimentar? Como que é esse planejamento de calorias? Esse teu planejamento. Certo. Quando a pessoa que opera, ela inicia com a dieta líquida restrita e não é meta. Então, se eu vou ter 500 ml de dieta ao longo do dia, eu vou ter no máximo 300 a 400 calorias. É uma dieta de muito baixo valor calórico que ela já vai precisar de proteína isolada, né? A partir daí, nós temos fórmulas para cálculos de peso, de cálculo de valor calórico da dieta, e elas serão sempre dietas de muito baixo ou baixo valor calórico. Então, um spa, por exemplo, 500 calorias, 700. Quem está só na dieta líquida, ela não vai atingir mais do que 700 ou 500 calorias. A pessoa que operou de cirurgia bariátrica, ela tem uma faixa de valor calórico que vai variar de 1.000 até, no máximo, 1.500 calorias. Boa. No final, é isso. Né? Se a gente pegar a diretriz brasileira de obesidade, né, para os profissionais que estejam nos assistindo, se a gente pegar a diretriz brasileira de obesidade, a última foi 2016 ou 2020, nós vamos ver lá as recomendações que tem de dieta de baixo valor calórico moderado. Aí eu vou ter, na bariátrica, eu preciso de mais proteínas, cerca de 30% das proteínas, e eu vou distribuir o restante em carboidratos e gorduras, né? E lembrando, né, da questão do consumo de fibras em função da modificação da microbiota intestinal. Resumindo, baixo valor calórico, com 30% de proteínas, e distribuo o restante em gorduras e carboidratos. Certo. E isso mesmo para o paciente que já chegou na sua meta de peso, já está estabilizado, com 1 ano e meio de cirurgia, 2 anos de cirurgia, a tua estratégia Ele também... não consegue mais do que 1.800. Não consegue mais que isso. A redução a redução do estômago e as modificar da restrição, né? Ele não consegue mais do que isso. Pode conseguir se ficar liquidificando o sonho de Val, eu estou falando nome comercial, se liquidificar o chocolate no leite condensado, fizer N preparações que são condensadas caloricamente, ele vai chegar em 2.500, né? Como existe. Né? E beliscado, como existe. É por isso que ganhou, porque a maior fonte calórica não é nem o carboidrato, é a gordura, né? Então, ele pode chegar a mais. Mas a pessoa que opera, ela vai diminuir peso, né? Por essa estratégia. Foi restrição de calorias ou restrição, né? Diminuição da absorção dos nutrientes. Eu acho importante, que é uma coisa que você leva sempre em consideração nas suas falas, e é uma coisa que a gente sempre te falta. Muito paciente vai no nutricionista, e o nutricionista passa uma dieta perfeita para ele, mas uma dieta impossível de ser alcançada, né? Eu acho que demais. Quando você conversa e você torna essa dieta acessível, você tem uma adaptabilidade, né, ao tratamento muito maior do paciente. Olha, sem dúvida. É aquela velha história do básico funciona. Eu trabalho há muitos anos, cuja clientela é uma clientela que é mais simples, né? Porque, veja só, o cenário de uma pessoa que procura um nutricionista esportivo, ele está afim daquele cenário do esportivo. Perfeito. E ele tem grana para isso. Né? Sim. Ele quer isso. Então, no meu estilo de trabalho, eu posso não atender essa pessoa. Então, eu vivo num mundo da minha clientela, que ele quer a real, e que pessoas procuram nutricionistas, e alguns já chegam para a gente com medo de achar que nós vamos, né, pedir para comer cereja. Já pensou cereja aqui em Teresina? Já tem salmão. Então, algo que nós não fazemos. Eu tenho que comer carneiro, carne de porco, macaxeira, que é o que tem fácil, né? Na sua realidade. É a nossa realidade econômica, cultural. Óleo de coco, nós temos para paciente cardiovascular. A gente tem muito, gente. Aqui, Piauí, Maranhão, Nordeste, nós consumimos, e porque é gostoso, azeite de coco e óleo de coco. Mas se eu for pensar em termos cardiovascular, eu vou ter um aumento de colesterol para eles, né? Então, é obrigatório a gente ter alimentação e deixar a pessoa com autonomia para saber e estar ciente que quem está luxando comendo é quem come macaxeira, abóbora, carneiro e carne. Quem não está é no macarrão instantâneo e no lanche de pacote.
André, só... É ou não é? Falou tudo aí. André, é tão interessante você estar falando que eu vim de uma realidade, eu fiz a residência num serviço que era referência em bariátrica, né? Então, como a gente tinha um N muito grande ali, era muita bariátrica todo dia, eram pacientes que eram operados pelo SUS. Então, e em pacientes que são operados pelo SUS, a equipe multidisciplinar tem muito mais autonomia, né? E aí, o que acontecia lá? O nutricionista, quando ele via um paciente que ele tinha indícios de que ele não estava, que ele estava comendo churros escondido, que ele estava comendo batata frita escondido, às vezes a cirurgia dele era adiada. Eles entram até com um pacotinho, né? E aí você vê o resultado, você vê a diferença de resultado. Quando um paciente ele está completamente engajado no processo de todas as camadas e todos os profissionais que estão cuidando dele, a gente vê os resultados impressionantes. A reengorda era mínima, porque os pacientes estavam todos... Os pacientes eram obrigados, senão a cirurgia dele era cancelada. Por quê? Porque tinha outro paciente que estava bem mais preparado e focado, esperando. Então, a vez dele saía. É impressionante isso. Danilo, eu chamo isso até um privilégio meu. Eu tenho um volume grande de pacientes do SUS, né? Porque eu atendo aqui em Teresina no SUS. E eu também tenho um volume de pacientes que são do privado. E nós temos hoje pacientes que são atendidos pelo SUS que têm também plano de saúde, mas que vão também para lá. Então, a gente vê os comportamentos, eles são os mesmos em relação a isso. A adesão, ela vai ser maior para aqueles do SUS. Eles seguem aquilo, a palavra. Olha, o doutor me disse que eu preciso disso, que eu não vou tomar suco de maracujá. Ele aproveita a oportunidade, né? Ele aproveita a oportunidade. Isso é fantástico. Mas todos, né, em relação ao padrão alimentar, se eu pegar os dois, eu vou ter a mesma coisa. Tanto do privado como do público. Né? E eu preciso fazer essa abordagem. Foi um tema que a gente abordou, né, Maurício? Maurício fez essa questão, que é a importância da bariátrica no SUS, né? Porque eu acho que o mais interessante, como o Maurício falou, né, que a obesidade é uma doença aí endêmica, né? Não, É pandêmica. E ela, assim, veio com o Covid, né? Com o Covid, aí foi mesmo que veio essa discussão muito maior. Pandemia. Né? Por conta do fator de risco aí da obesidade para a pandemia. 2035, as tendências agora que saíram no Atlas Mundial, Atlas de Obesidade, lançado pela Federação Internacional de Obesidade, que em 2035 vamos ter mais de 500 milhões de pessoas com obesidade. E aí foi que a gente levantou, isso aumenta, né, na infância. 2,8% cresce para crianças, para adultos, e para crianças 4,8%. É exponente para criança e adolescente. Imagine em 2070. Só vai aumentar o número Só vai aumentar. Vamos lá, passando para o próximo tópico. Vamos lá. André, o que você gosta de suplementação no paciente bariátrico? Olha, eu gosto do mínimo. Olha, essa autonomia que eu estou falando de contagem de proteínas de alimento, que a gente ensina, ela vai precisar sempre acontecer. A suplementação de vitaminas e minerais é imprescindível. Eu tenho aqui um recurso, um dinheiro para comprar whey protein e um dinheiro para comprar a vitamina. Quem é a minha prioridade? O que é que você acha, Maurício? Eu acho assim, se o paciente consegue atingir a meta dele de proteína... Eu que estou te perguntando. Não, eu acho assim, se o paciente consegue atingir a meta dele de proteína na alimentação, eu iria para a vitamina. Com certeza. Eu tenho uma limitação financeira para comprar whey protein e a vitamina. Prioridade comprar seu multivitamínico. Aí nós vamos usar um whey protein. A gente vai para a luta. A gente vai na luta e nós vamos usar bem mais no início, e eu vou deixar minha autonomia para proteína. Se eu passar metade do dia comendo essas bobagens, essas sem proteína, um lanche de pacote, um refrigerante, só café, eu não atinjo. Então, eu uso sim, faço prescrição de que chamamos hoje de whey protein, que a gente desde muitos anos chamava de módulo de proteína, principalmente à base de caseinato de cálcio. E um dos melhores é o isolado, mais do que o hidrolisado, ou aqueles misturados com maltodextrina. Receba aqui várias fotos por dia daqueles produtos que vendem. Até que a maltodextrina é um carboidrato, vai engordar um pouquinho. Mas exatamente. E de fácil absorção. Então, eu tenho aí, quando usa o whey protein isolado, ele vai ter 99% de proteína. É um custo maior? É sim. Por isso que a gente mescla esse whey protein com
com os alimentos. E assim, as outras suplementações, se houver algo mais necessário, é um especialista que vai colocar na queda de cabelo, ou então na necessidade isso aí seria para o especialista. A gente foca na proteína e eu uso, né, costumo prescrever whey protein isolado. E você usa ele para substituir uma refeição ou você mistura ele com as refeições? Misturado. Sempre, né? Acho que sempre. Tanto para o paciente bariátrico como para o não, o suplemento nunca pode substituir. Sempre. Mas eu acho que mais pessoas que usam com outros objetivos é que misturam ou toma só na água. A gente dilui pelo menos. Tem gente que substitui refeição, né? Já vi também. Às vezes à noite e tal, substitui. Tomar só whey. Eu acho um erro também. Eu acho um erro, mas eu já vi. Não, mas eu acho um erro. Você sabe o que aqui tem agora de mais novo? Aqui que a gente viu dessas últimas condutas. A gente já, na abreviação do jejum, colocando líquido com a maltodextrina, acrescentar proteína no whey isolado. E também posso colocar até pré-operatório. Né? Mas algo a mais, não. Eu não costumo, assim, de prática. Meu cliente, ele não tem disponibilidade financeira para comprar tanto. Se quiser, a gente tem uma lista enorme. Né? Nós temos o comércio, a disponibilidade de produtos para venda disso aí. Tem muito. A gente vai usar o necessário. Pronto. E aí, puxando outra pergunta, você falou de pré-operatório. Você costuma prescrever algum suplemento de pré-operatório? Porque tem gente que faz, né? Sim. 2 dias antes, 3 dias antes. Sim, eu não é ainda um padrão, porque a gente vai verificar as condições financeiras. Mais recentemente, em 2022, um grupo de nutricionistas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica trouxe recomendações com nível de evidência, já pela literatura. Existe uma recomendação de se colocar suplementos no pré-operatório, imunomoduladores, 5 a 7 dias antes. Não é uma obrigação, é uma recomendação. Então, a gente identifica junto ao paciente se ele quer e a gente oferece. Existe um produto no mercado que ele é disponível, vão surgir outros também. Eu não utilizo ainda como uma rotina, mas a tendência é que sim. Mas esses trabalhos mostraram diferença com relação a alguma coisa de pós-operatório? Tipo, diminuição das suspensões de cirurgias ou diminuição de fístula ou de alguma outra coisa? Sim. Agora, as condições... O que pesa mais, mostram sim, as condições, o que vai pesar mais em relação a isso é o estado nutricional antes, né? Correção de deficiência de vitamina B12, de vitamina D, que é comum na obesidade. Isso é bem mais, deve ser visto, né, pelo cirurgião, essa correção antes da cirurgia. Mas que é útil utilizar sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu costumo usar mais os reparadores ou esses mais hiperproteicos e imunomoduladores se tiver alguma necessidade em função de alguma complicação de cirurgia, que hoje a gente sabe que isso é mínimo, ou algo reparador. Mas, no geral, é mesmo a proteína. Perfeito. Para a vitamina D, são 2 perguntas. Qual é o nível que você quer para os seus pacientes com bypass de vitamina D e como que você repõe? Bom, vitamina D, ela só tem 2 caminhos. Ou a reposição por medicação ou exposição solar, porque o alimento não vai dar. Mas a minha pergunta foi mais, você prefere gotas, comprimido e o limite que você quer para paciente com bypass? Pelo menos 25, né? Pelo menos 25 a 30, pelo menos 30, porque a partir de já seria insuficiente, né? Menor que 20. Pelo menos 30 de vitamina D. E eu acho que gotas, a adesão é maior, com gotas. Sem dúvida. Eu sempre passo gota também. Eu gosto de comprimido. Por quê? Eu passo comprimido, eu gosto de fazer 30 mil ou 50 mil unidades uma vez na semana e eu deixo acima de 40. 40? Isso aí acho que é questão é por isso que eu pedi a opinião dela. No bypass. No bypass. Porque a gente vê pelo menos 30. Isso, pelo menos 30. Mas boa pergunta, porque eu vou pesquisar e eu... Não, tranquilo. Não, eu perguntei justamente porque varia. Isso aí muda muito, né? A minha opção sempre é gota, porque eu acho que é mais fácil a adesão também. E eu sempre busco 30. Não busco menos do que isso, não. Mas eu me preocupo mais com a B12 do que com a vitamina D. Sim, sem dúvida. E você já põe B12? Que na literatura... Não, B12, se tiver a B12, quem vai fornecer são principalmente carne vermelha, carne de porco, é uma fonte excelente de B12.
a carne bovina e depois vem fígado, né? Isso. Então, quando há essa ingestão de fontes de proteína animal, Perfeito. essas são muito boas. Quando há deficiência, o médico prescreve a medicação, né? A própria vitamina B12 injetável. Injetável. E hoje a gente já tem a vitamina, já chegou no Brasil. Antigamente só tinha nos Estados Unidos, que era borrifado, né, sublingual. E hoje Sim. a gente tem aqui o comprimido também de B12. Tem um comprimido já de B12, é isso que eu falar, mas geralmente... Eu não posso falar a marca aqui, Sim, né? mas- É porque o próprio uma, né? Ainda não tem paciente- só uma. Mas o que eu noto, Maurício, que às vezes o próprio paciente que já tem 3, 4 anos de bypass, ele vem e fala, doutor, passe mesmo o injetávelzinho, que ele resolve É mais prático, né? E é uma carga maior de uma vitamina. carga maior. Você Exatamente. fica ali com ela em 900, você tem um espaço... Fica bom. boa. Fica bom. Perfeito. Acho que é isso. O que a gente vê mais de deficiência, vê mais não, se deixar de tomar, né? O multivitamínico, é com anemia e B12. Sim. A vitamina D nem tanto, mas na anemia. A anemia é bem mais comum, né? Para associada cirurgias com- desabsortivas. E associada com o consumo de bebida alcoólica. Se você vê lá, ó, bebida alcoólica aumentou, B12 vai diminuir. Sim, perfeito. Vamos lá, perguntas mais polêmicas. Vamos lá. Vamos lá, Maurício. Vamos Mais começar agora. ainda, vamos É, lá. não, acho Não, que... uma tá dentro, Sim, sim, já vou puxar a vitamina aí. Bariátrico precisa tomar vitamina pro resto da vida? Sim, precisa. Por 2 motivos. Quando é o desabsortivo, porque nós vamos ter desabsorção dos alimentos. E se for só restritiva, porque ele vai comer menos, em função da diminuição. Gostei, Maurício, que ela da respondeu... bolsa. É. Bateu o martelo. Ela bateu o Sim, martelo. não tem como. Mesmo Uma sleeve? pessoa ela vai comer menos. Essa é a pergunta que a gente queria te fazer. O sleeve. Você nunca pegou um paciente com sleeve que depois de 1 ano, 2 anos, ele não precisou mais tomar vitamina? Se eu já peguei, já. Porque teoricamente é possível. Na verdade, a grande- mas a gente quer garantir. Não, é quem entendi. come pouco e pode ter uma eventual deficiência. Peraí, na Então, verdade... se eu quero... O corpo da gente, ele é... Do ser humano, o corpo do homem, ele é exigente e ele é frágil. Se eu deixar de eleger algum micronutriente, ele vai me responder de alguma maneira. A memória fica fraca, a pele descama, ou então a unha fica fraca, eu vou diminuir cognição. Então, Sim, ao longo do tempo, então não principalmente tem na B12, como. Nós Complexo falamos B. tanto de macronutriente e deixamos, né? Mas não deixamos os micro de lado. O micro, ele é super importante. O zinco, ácido selênio. fólico, selênio, vitamina B12, vitamina D. Tudo bem, mas badalado vitamina D e B12, mas o zinco tá aí. Zinco e selênio, inúmeros estudos com zinco e selênio reportando sobre memória, longevidade, Queda de cabelo. Esqueci o nome aqui para não falar outro nome. Tá, vamos lá. Fertilidade. Não, mas o que a gente observa na prática clínica é o paciente que fez sleeve, ele faz ali depois de 1 ano, 2 anos, faz 2 Ele vai examezinhos. deixando. Isso. Ele deixa. Ele faz 2 exames. Confiado, né? Como dizem. Não, tá tudo Confiar, beleza, tá vou tomar tudo pra quê? tranquilo. Aí vai sentir o quê? Vai sentir aquilo ali 1 ano depois. E aí quem faz a desabsortiva vê que tem que ficar repondo e aí ele não... E às vezes até o paciente com bypass, às vezes também fica bem, ele acha que não, isso aí é exagero. Não, mas esse aí volta 2, 3 anos depois. Volta. E volta... Com anemia ferrada. Apatia, perda de peso com Acho diminuição que de nem massa demora muscular. tanto. Aí Tá ele bom. se sente, né? Aí piora, porque o paciente larga a atividade física, porque ele se sente fraco, ele se sente... E aí... Né, É verdade. geralmente Sim, é acontece isso. Outra, como que você vê as técnicas emergentes? Quais delas você já andou estudando? Quais delas você encara como uma boa técnica, se você já tem alguma opinião sobre isso? Né? Principalmente sobre... Porque a gente tem 3 técnicas que estão, né, Bombando. crescendo, né? Que é a bipartição de trânsito. Tem o AGB, que a gente chama de mini gastric bypass, que até o grupo do Almino lá em São Paulo, em Campinas, começou a fazer. E a SADS, né? Que é o SAD-S, né? Você já estudou a respeito das 3? Como é que você vê as 3? Não, ainda não estou ainda aprofundada nesses estudos. Estou sabendo já, né, dessas novas técnicas.
E entendo que a nutrição e a alimentação, elas estarão sempre presentes nas escolhas de Perfeito. alimentos, dentro desse cenário, dessa qualidade que eu vou precisar de um aporte proteico, uma dieta, de um plano alimentar, de uma alimentação que ela seja moderada, né? De baixa caloria, mas ela seja moderada, com predomínio de proteína. Então, eu entendo, né, que essas outras alternativas, né, saindo das mais clássicas, bypass e sleeve, elas vêm para melhorar, porque hoje, quando nós não falávamos 2 anos, 1 ano atrás, não se falava sobre a utilização de GLP-1 com pós-cirurgia bariátrica, né? Hoje tem uma tendência, não sou cirurgião, apenas estudo, né, um pouco, uma tendência maior para um crescimento de sleeve, ou de bypass, do que do sleeve. O né? sleeve, ele é o mais feito. Também sobre isso. Ele é o mais Mas feito. a nutrição, ela sempre vai existir. Mas uma coisa, já que o Maurício tocou no assunto de técnico, eu acho interessante uma pergunta. Como você já tem 20 anos que está aí Sim. com esses pacientes aí com bariátrica, Sim. eu queria te perguntar se você nota que no seu consultório mudou muito o padrão de reclamação a partir do momento que o FOB Capella foi abandonado, que é a colocação do anel no paute gástrico. Depois que pararam de colocar anel na cirurgia, o padrão mudou de reclamação no seu consultório? E outra pergunta, a reengorda aumentou ou não? Primeiro, diminuiu reclamação. Perfeito, é o que eu esperava. Bem na transição era o medo, né? Eu quero só colocar o anel. Ai, doutora, não. O doutor lá quer cortar meu estômago, meu intestino. Deus me livre, eu quero só botar o anel e tirar na hora que eu quiser. Não, esse medo acabou. Pelo contrário, foi melhorar com esses avanços, né, da cirurgia minimamente invasiva e da adoção do bypass. Eu entendo assim. Perfeito. A segunda pergunta foi... Reengorda. A reengorda... O reganho de peso, sim, depois que pararam de usar o anel. Sim, o reganho de peso, ele diminuiu bastante, porque é só tirar o anel, ou então deslizou, porque tomou um leite condensado, eu já tive paciente que tomou leite condensado, comeu pão francês, não sei o quê, e deslizou e complicou. Então, eu tenho só aquele tempo do medo, né, de fazer uma definitiva, porque queriam ficar lá no balão. Isso já acabou, nem se fala mais. Tem gente que nem conhece, né, que tinha isso. E reganho de peso, olha, eu vejo no sleeve, quando a pessoa, por 2 motivos, ou beliscou, ou então está em bebida alcoólica. Porque também existe, e a literatura está aí comprovando, a gente vê lá no consultório, quem reganhou peso é quem já tem um histórico de tomar bebida alcoólica de forma moderada e intensa. Não é quem toma, eventualmente, um drink, alguma coisa assim. Perfeito. Eu acho que a gente não discorda disso, né, Maurício? Acho que vocês acham que... Não, na tá verdade é o seguinte, com o isso? tempo a cirurgia bariátrica ela foi se conhecendo mais e os trabalhos mostraram que por que o anel foi abandonado? Porque ele complicava mais do que trazia benefício. Deslizava, né? Isso. Ele deslizava, invaginava, precisava tirar, precisava reoperar, dava muito vômito. Então, assim, ele foi abandonado por isso. E com o tempo se observou que o que dá, o efeito da cirurgia bariátrica que traz a perda de peso não é... Acabou esse negócio de restrição e desabsorção. Esses conceitos eles ainda existem, mas não são os importantes. E o que é importante? É aceleramento do esvaziamento gástrico. E a chegada do alimento mais cedo no trato intestinal para poder aumentar o metabolismo através das incretinas, GLP-1, PYY, todos esses a gente conversa bastante é que uma coisa que eu até discuti com o Maurício aqui no outro episódio, que a gente hoje prefere várias vezes fazer um sleeve num paciente que ele não tem uma contraindicação clássica, ele tem um refluxo, esofagite grau C e D, tudo bem. Mas, às vezes, até para o paciente metabólico, justamente porque o que você falou, tem um reganho maior? Tem, mas a gente tem que sempre que fazer uma cirurgia, acreditando que o meu paciente vai ser o melhor paciente do mundo e que ele vai se adequar ao tratamento. Até porque eu preciso ter outras opções para ele no futuro. Paciente de 30 anos, que eu faço bypass... jovem. Ele, com 50 anos, ele tem uma reengorda. Hoje em dia, 50 anos é uma pessoa jovem. Ela tem uma vida inteira pela frente. Se ela tiver uma reengorda, um reganho, com 50 anos de idade, eu não tenho mais como ajudar aquele paciente. Então, acho que o que eu e o Maurício a gente tenta bater aqui é que a gente faz
A gente sabe que o sleeve tem um reganho maior, mas a gente tem que fazer apostando com o nosso paciente. Isso. Vai ser o Até melhor porque paciente, né, Maurício? Isso a gente deixa explícito também na nossa conversa. Olha, vai ser sleeve, é jovem, mas a cirurgia bariátrica, ela não é um milagre. Você precisa fazer várias adequações. Não vai reganhar peso. O reganho de peso, ele pode acontecer se não houver uma melhora desse padrão da alimentação. E a gente sabe que esse reganho vai acontecer se for bebida alcoólica em exagero e beliscado. Então, eu tenho duas coisas. Eu preciso sempre falar sobre isso. Sim, eu tenho dois conceitos. Porque também tem reganho de peso na bypass. Opa, é exatamente isso que eu ia falar. Não está isento, não. Na verdade, tem toda. Vamos lá, eu tenho dois conceitos. Mas depois eu quero fazer uma pergunta. Tranquilo. Eu tirar uma dúvida. Eu tenho dois conceitos muito bem sedimentados na minha cabeça. E eu sempre falo isso. Eu falei 1 milhão de vezes pro Danilo. Danilo, o paciente que é ruim, não entendam errado. O paciente que é ruim para uma técnica, ele vai ser ruim para outra também. Por quê? É o paciente que não está adaptado do ponto de vista psicológico, é o paciente que é ruim de aceitar a dieta, é o paciente que é ruim de... Então, se ele tiver um resultado ruim, mas é uma opinião pessoal minha, pode ter cirurgião que discorde. O paciente que não vai aceitar bem um sleeve, ele não vai aceitar bem um bypass. Beleza. E eu tenho um outro conceito que eu sempre levo comigo, que eu falo pro Danilo também. O sleeve aumentou muito. Nos Estados Unidos é 70% das cirurgias. Por quê? Porque é uma técnica intercambiável para qualquer outra técnica. Inclusive as técnicas novas. Bipartição, o AGB, que é o mini gastric bypass, e o SADS. Para eu transformar o paciente de um bypass que fez o cara jovem, paciente de 20, 25 anos, fez um bypass, porque tinha indicação, beleza. Tinha refluxo, era metabólico, começando um diabetes. Para eu transformar esse paciente depois em outra técnica, é mais fácil. É uma cirurgia muito mais difícil. Sim. Se ele tem um bypass prévio que ele está falando. Porque é uma cirurgia com muito mais morbidade. Por quê? Eu preciso fazer mais anastomoses, eu preciso desfazer o bypass para poder transformar. Sendo que o sleeve eu transformo facilmente em qualquer outra técnica. Então, é um conceito que isso tem me feito direcionar, de certa forma, os pacientes para o sleeve. Vai ter muito cirurgião me batendo aí. Até porque eu vim de uma escola que fazia praticamente tudo bypass. Eu praticamente só fiz bypass em São Paulo. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho direcionado os pacientes que não têm contraindicação absoluta a fazer sleeve para o sleeve, pensando que eu sou jovem, eu ainda vou ter aí, sei lá, quantos anos de... 50 anos. Os pacientes ainda vão... Os pacientes ainda vão voltar para mim, entendeu? Querendo uma cirurgia revisional, entendeu? Então eu consigo transformar, consigo fazer uma revisão muito mais fácil e dar uma outra esperança para o paciente, sendo que no bypass, assim como eu pego bypass de cirurgiões daqui de Teresina, de 10, 15 anos atrás, que o paciente chega para mim, o cara, ele quer a resposta para todos os problemas dele, mas não é, assim... Eu sei que é um paciente que ele não aderiu bem ao tratamento psicológico e nutricional. Vai valer a pena eu transformar o bypass desse paciente num SADS? Pode até valer, mas ele vai perder 10 quilos. Valeu a pena fazer uma cirurgia gigantesca. O risco corrido. O paciente perder 10, 15, 20 quilos? Não vai. Então, é uma opinião só. Porque também tem não sou cirurgiã, né? Mas do número, dessa diversidade de pessoas que eu já atendi... Tem outros cenários da sua vida, uso de drogas. Né? O usuário de drogas, num bypass ou no sleeve ou qualquer técnica, ele vai ter aquilo, né? Que precisa também ser trabalhado. Então, que tinha que ser trabalhado no pré-op, né, André? No pré e no pós também. Né? São condições que estão muito além da própria medicina, né? Do próprio ato da cirurgia. Perfeito. Perfeito. Acho que é isso. O que resume é isso. Não adianta o álcool e droga. Eu te entregar a melhor técnica cirúrgica, a melhor execução cirúrgica, se todo mundo não estiver focado, principalmente o paciente. Né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E aí, qual seria a tua pergunta? Sim, eu vi. Eu li, acho que foi no site da Social. Eu li em algum local sobre essa mudança de terminologia de cirurgia bariátrica e metabólica para somente metabólica. O que é que vocês me dizem sobre isso? Existe essa tendência, bariátrica vem do baros, vem de baros, é grego, né?
Porque é o seguinte, vamos lá. Essa tendência existe essa tendência simplesmente por um motivo. Assim, pode até ter outros, né? O pessoal pode até contribuir depois aí, acessando. Sim. Mas é exatamente isso que eu falei. A cirurgia, quando ela surgiu há 40 anos atrás, ela foi descoberta por acaso, descobriu-se, e depois começaram a estudar, e o paciente começou a perder peso e tal. E aí, os conceitos antigos de restrição e desabsorção, a gente, quando estudou lá a cirurgia bariátrica lá no começo, existe a técnica mista, existe a técnica desabsortiva, a técnica... Que era uma forma de classificar. né? No congresso hoje, você não escuta mais praticamente esses termos. Por quê? Porque mudou tudo. Hoje em dia, o que está em voga de estudo? É hormônio e microbiota. Né? Se você for ver, as palestras quase todas, a galera que vem de fora, dos Estados Unidos, falam basicamente disso. Hormônio e microbiota. GLP-1. Isso, GLP-1, peptídeo, grelina e tal. Inclusive, só te cortando, mas lembrando aqui também que eu vi isso recentemente no congresso que eu estive lá em Campinas, a utilização de probióticos não manipulados. Sim, né? sim. Mas, sim. Pronto, então é isso. Então eu acho que a cirurgia ela deixou de ser uma coisa simplesmente mecânica, porque antes o pessoal tratava como uma coisa mecânica. Isso. Desabsorção, restrição, papapá. O parâmetro da cirurgia mudou. Tanto é que as novas técnicas que estão sendo lançadas, bipartição, AGB e tal, elas são mais focadas nisso, na cirurgia metabólica, né? Então, eu acho que essa mudança de conceito tem relação com isso. Agora, o termo bariátrico é difícil de você largar ele, porque é um termo antigo, que está enraizado. Você fez bariátrica. É muito difícil você chegar assim, você fez metabólica. Né? Não vai abandonar isso. Agora, do ponto de vista técnico, a gente está realmente usando mais o termo cirurgia metabólica. Uma coisa que, só para ilustrar o que o Maurício está falando, são duas coisas para responder a tua pergunta. A primeira, hoje em dia a gente vê o uso de cirurgia bariátrica para tratar diabetes em pacientes que nem obesos são. Sim. Só uma prova Estados de que Unidos está com legislação para isso, né? Romário não fez? Estamos tratando diabetes com a cirurgia, independente do paciente ser obeso ou não, tá? Então, por isso que E mais uma coisa que a gente falou do sleeve aqui hoje, por que a gente opera, às vezes, um paciente diabético com IMC de 50, que tem um diabetes descompensado, e a gente faz um sleeve nele? Porque única e exclusivamente a perda de peso dele, seja por uma técnica restritiva ou não, só aquela perda de 30, 40 quilos muda completamente o diabetes do paciente. Regula não completamente, mas às vezes chega a quase completar, sem nenhuma medicação, o metabolismo daquele paciente com sleeve, que não é uma cirurgia teoricamente metabólica. Então, essa coisa de chamar de restritiva e metabólica não existe mais justamente por isso. Eu consigo fazer um papel metabólico com cirurgia que era chamada de restritiva. Tanto que o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ele indica que aquele paciente que teve sucesso na cirurgia bariátrica não se deteve a quantidade de peso, que isso é a grande pergunta. Quanto de quilos eu vou pesar ao final? Mas que o objetivo principal é o controle metabólico e melhora da qualidade de vida daquela pessoa, né? Vivendo com obesidade que perdeu peso. Isso. Perfeito. A gente não busca... Claro, existe a meta de peso, mas o que a gente quer trazer é saúde. É o controle metabólico. Não é estética, é saúde. Importante, Maurício, falar isso. Eu acho que um dos motivos de querer essa mudança é justamente isso. Mostrar cada vez mais que a cirurgia bariátrica, a gente não está preocupado em estética. Ela quer fazer bariátrica, quer ficar magrinha. Cirurgia metabólica, você tem um impacto maior em relação à saúde, a você querer curar comorbidade, né? Perfeito. Bom, eu acho que a gente está aí em torno de 1 hora de programa, de podcast. Eu estou extremamente satisfeito. Muito bom. O fato de você ter vindo não impede que você venha novamente. Claro, que bom saber disso. Sempre que você quiser vir. A casa é sua. Muito obrigada. Muito bom, papo bom, né, Maurício? Quer abordar mais alguma coisa? Quer fazer mais Não, eu quero agradecer. Eu queria agradecer muito a tua presença,
pessoa com a astral lá em cima, né? Isso. Explica, acho que deixou bastante acessível, que o nosso intuito aqui é deixar essa discussão saudável, essa discussão tranquila, sem tabus. Eu acho que você trouxe essa leveza aqui, que é o que a gente quer, os nossos convidados aqui. Fui eu que me apresentei para o doutor Maurício no avião. Foi. A gente se conheceu no avião, num congresso. Ele estava indo pro congresso. Eu digo, você eu conheço do Instagram. Pronto. Foi. Muito e aí, obrigado. a partir de então, gostei do trabalho dela, comecei a encaminhar paciente para ela. Doutor Muito Maurício, bom. bacana. Muito obrigado pela sua presença. Ô, gente, Espero que você volte novamente. Eu quero voltar sim, quero de novo, né, dizer que essa iniciativa de fazer algo bem nosso piauiense, que isso aqui vai servir, na verdade, é para todos os locais, né? Para essa nossa clientela, para pessoas que pensam de fazer, para familiares, e isso é muito bom, porque vocês vão trazer pessoas, né? Tanto profissionais de saúde, né? Quem está interligado, família, paciente. Essa discussão é muito boa, que a gente sai daquela coisa formal, engessada, que você tem, né? Até medo, um certo medo, aquele receio de fazer alguma pergunta. Eu achei a iniciativa maravilhosa, viu? E parabéns, e gostei demais. Muito obrigado. E como que a gente te acha nas redes sociais? Meu Instagram é meu nome mesmo, Andréa Fernanda Lopes. Lá eu tinha um Instagram pessoal, mas na pandemia eu resolvi fazer com que essa rede social ela fosse útil, né? Então, nele eu converso um pouco sobre cirurgia bariátrica e também a parte de nutrição clínica, diabetes, obesidade e também de terapia intensiva. Então, convido, né, a todos a seguirem o meu Instagram, Andréa Fernanda Lopes. E para quem não lhe conhece, você atende onde? Eu atendo na clínica Álvaro Regino, né, com um grupo de endocrinologistas. Abraço pro meu amigo Álvaro Regino. Isso. Grande estudioso, exigente, mas você muito bom. Você deve conhecer o Robert Valleite também. Conheço mais de vista, né? Na clínica de muitos anos, né? É meu tio ele. É que ele é da mais velha guarda. Ele. Sim, ele é da época do Dr. Álvaro, né? Atualmente nós temos outros endocrinologistas lá muito bons, que o Dr. Álvaro é muito seleto. Dr. Felipe Espicião, adoro. Doutora Carmen Laís, né? Felipe Biapina, são endócrinos que agora fazem parte também do grupo. Então, atendo lá, atendo também no Hospital Santa Maria, há um tempo menor. E também sou nutricionista da UTI cardiovascular, né, do Hospital Getúlio Vargas, cardiovascular e cirúrgica. Pessoal, perfeito. Isso aí, pessoal, ó. Vê o Instagram dela, decora o Instagram dela. E o nosso Instagram é o @baricast_THE. Também você vai poder seguir a gente seguindo lá. Ver, e o nosso canal no YouTube, Bodycast THE também. Beleza. E também, logo no Spotify. No Spotify, perfeito. Ai, que bom. Valeu, pessoal. Obrigado. Até o próximo episódio.